do Além, fascículo 19. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1942. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt. Nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, haviam aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Perto de Jesus. Amados irmãos, meus amigos, os espíritos baixam à terra para tomarem corpos de carne e continuarem sua tarefa, tarefa que lhes foi determinada no além, e que eles prometeram cumprir com boa vontade. Vindo a este mundo de dores e perseguições, quantas vezes, esses espíritos esquecem o porquê que vieram, e começam a desejar, neste mundo de sacrifícios e penas, rezas e flores em seu caminho. Dizem querer, esquecidos talvez, de que seus planos podem ser transtornados, porque tudo quanto prometeram no além lhes foge à memória.
E aqui, cercados das tentações, das vaidades deste mundo, esquecem o que seus espíritos prometeram, esquecem as promessas eternas. O crente espírita, porém, deve ser mais exigente neste ponto, porque, se os seus irmãos de outros credos não compreendem a ciência da imortalidade eterna, da sua responsabilidade, os seus desígnios, ele, o crente espírita, sabe melhor. Não porque esteja cheio de sabedoria, mas porque os espíritos já se encarregaram de lhe abrir os olhos para que ele compreenda o porquê da sua vida na terra. Um espírita sabe que não está aqui por um acaso, sabe que a sua vinda à terra não é um passeio, não é uma vinda definitiva para nunca mais voltar, sabe tudo isso, sabe que o emprego dos seus dias lhe compete dirigir com acerto e responsabilidade. Portanto, é lícito esperar da criatura espírita muito mais do que uma criatura que não conhece a responsabilidade eterna. Daquele que muito recebe, muito se pode esperar. Daquele que pouco sabe dos ensinamentos de Deus, dele não se pode exigir muito. Aqui tendes esta casa, que até este momento tem caminhando sob as vistas do seu guia. As casas de caridade são fundadas pelo homem, debaixo das intuições do alto. Não se envaideça a criatura humana, por pertencer a uma agremiação como esta. Não fique pensando que é materialmente sua, materialmente humana, porque muitos têm pensado assim e tudo aquilo tem fracassado. A obra é do alto, e é preciso que os seus dirigentes coadunem os seus pensamentos com os pensamentos eternos. Trabalhai. Todos têm dificuldades a vencer, barreiras formidáveis a transpor. Todos têm suas barreiras, a questão é saber vencê-las pela graça de Deus, porque pelo seu próprio esforço nunca o conseguirá. As barreiras pequenas, podeis transpor com a maior facilidade, assim as outras, que o mundo coloca à vossa frente, unidos os vossos pensamentos com o Divino Mestre, vencereis. Longe de Jesus, longe da felicidade, perto de Jesus, perto da segurança. Amigos, incito-vos a continuardes a vossa tarefa, aproximai-vos, cada vez mais daquele que é o Cordeiro Imaculado do Senhor. Com a sua graça vos deixo, reuni as vossas pequenas forças, e recebei as intuições diretas do vosso diretor espiritual. Paz a todos os homens. Que assim seja. Célia. Em 17 de janeiro de 1941. Ajudemos uns aos outros. Amigos, mais uma vez estou convosco, desejoso de trabalhar, dentro do asilo espírita João Evangelista para o seu progresso, e, fora dos seus muros, pelo adiantamento da causa espírita. Assim como os homens se auxiliam uns aos outros na medida das suas forças, monetárias ou não monetárias, cívicas ou religiosas, também os espíritos entre si se auxiliam, cada um com as forças que dispõe. Houve um tempo em que eu trabalhei em outra coisa, isto é, contrária à causa de bem, porque eu era um adepto da treva. Não quero recordar esses tempos que já lá foram. Hoje quero evoluir, e cá estou, disposto a transpor os obstáculos que venham se antepor à frente da vossa marcha espiritual. Não cuideis que todos os espíritos que se apresentam a esta sessão demonstrando serem inferiores sejam adeptos das trevas. Muitas vezes, é um ignorante, um transviado, um desviado da linha do bem, mas, ainda assim, não é propriamente um espírito trevoso. Amigos, para vós é possível doutrinar e conseguir almas regeneradas, mas, quando se trata de entidade filiada à treva, necessitam de alguém que bem a conheça para debelar seus fluidos. Estou pronto a tudo, porque não posso permitir, perdoai-me a expressão, que criaturas humanas cujo pensamento eu leio neste momento, não manchado pelo pecado, e propenso ao bem, venham a lutar sós contra um espírito rocha, pedra, intransigente, desejoso do mal. Eis porque muitas vezes eu me apresento para servir de para-choque entre vós, doutrinadores e médiuns, a esses inimigos da luz que desejam o mal a todo custo. Aconselho a assistência que,
Quando vir um caso destes, em que o espírito é realmente endurecido, se mantenha respeitoso silêncio e prece. Vós não podeis calcular a força de uma prece, quando ela é partida de um certo número de criaturas de fé. Ajudai a mesa, juntai a vossa concentração à prece, e ajudareis então o meu fluido mais forte. Os vossos diretores espirituais, guias das vossas sessões, vos dirão se tem ou não razão. Continuai trabalhando sempre de maneira a chamar almas ao cristianismo. Transviados se chegarão a vós, os encaminhareis eu na vossa frente, para desbravar os caminhos ásperos. Paz conceda o Senhor a todos os rebanhos do seu divino Filho. Abdul-Hamid Azar. Em 17 de janeiro de 1941. Reflexões judiciosas. Amigos e irmãos, desça sobre vós a paz abençoada que vem do Divino Mestre. Meus amigos, vós cultivais a doutrina espírita, desejosos do progresso das vossas almas, deveis compreender a palavra evangélica dos apóstolos, inspirados pelo Divino Mestre, e deveis aprender, assimilar essa doutrina, em benefício vosso e em benefício dos outros. Lembrai-vos que não sereis julgados por aquilo que aparentais ser, mas sim, pelo que efetivamente sois. De nada vale apresentar uma fé morta e insensível, sem frutos. Tereis, queirais ou não, de dar conta dos vossos atos, de todas as vossas palavras, de todos os vossos gestos. Portanto, buscai edificar-vos perante vós mesmos, para que essa edificação sirva de exemplo ao vosso irmão mais fraco. O mundo olha para vós, disso vós tendes consciência, e sabeis. O mundo tem os olhos abertos sobre a vossa pessoa, e por que será? Porque sois mais adiantados do que ele. Sois luzes para esclarecer o caminho de outros. O mundo olha para vós, porque sabe que vós sois portadores de uma doutrina que ele não possui, e conhece a excelsitude dessa doutrina. O mundo espera de vós o fruto que essa doutrina pode dar. Calculai, o que pensará o mundo dos vossos atos que não correspondem àquilo que Jesus aconselha? O que pensará o mundo de vós? Que dirá o mundo da vossa conduta? E vós direis, que me importa que o mundo olhe para mim, eu também olho por ele e não vejo em mim muita coisa que vejo nele. Meus amigos, não se trata simplesmente de olhar, trata-se apenas de saber que ele reflete, compara os vossos atos, com o ensino da doutrina elevada que professais. Igualmente será assim no meio dos vossos próprios irmãos. Ora, se tendes fé, se esperais de Deus a continuação de suas bênçãos, se acreditais em Jesus, que Ele tudo pode fazer, porque então é assim consciência, é sim disciplina de palavras, que é como um desfiladeiro para as vossas almas. Porque vós não cabeis dentro de vós mesmos e buscais seguir caminho oposto ao Divino Mestre. Amigos, eu não vos repreendo, eu vos aconselho. Quero mostrar a verdade para que abraçais contra o coração. Sei que sois espíritas, sei que tendes fé, mas sei também que os vossos gestos, as vossas palavras estão em completo desacordo da altura dessa fé. Uma das verdades mais belas do cristianismo é a verdadeira morada. Pensai que a época de dor, não vos esqueçais, a época de sofrimento, todos padecem, a lágrima corre em todas as faces. A dor fez sua morada no lar de todas as criaturas e o sofrimento campeia no vosso meio, sob diversas formas. Cabe-vos uma parte nessa partilha, e, se quereis minorar o vosso sofrer, uni-vos ao Divino Mestre. Dizei conformados, vós, dor amiga, sois a minha salvadora nas provações amargas, sois a tábua de salvação a que se apega o meu espírito, para poder não desfalecer ao peso da cruz. Meus amigos, Deus é amor, Jesus é a luz. Sede luz e sede amor. Deus vos abençoe a todos. João de Freitas. Em 24 de janeiro de 1941. Vida infinita. Glória seja dada a Deus nas alturas, e paz na terra aos seres de boa vontade. Meus amigos, olhai para esse espaço infinito.
Vossas fracas vistas não podem aprofundar, nem o pensamento alcançar, o que existe para além dessas fronteiras azuis. Espaço infinito, ilimitado, sempre. Como pode a imaginação compreender a ideia de que todo esse mundo infinito que cerca o globo terráqueo esteja totalmente vazio? Nenhuma vida, nenhum ser inteligente. Deus, é acaso o Deus dos mortos? O Deus que é a ciência da vida, é Deus dos vivos. Como pensar que nada existe para além dessas fronteiras azuis? Não há moradas. Deus vive isolado. Criaturas não crentes, não espíritas, que me ouvis neste instante, eu pretendo deter um pouco a vossa imaginação, buscando fazer-vos compreender o problema do ser, do destino. Para esse fim, estudai primeiro a imortalidade da vida, partida do próprio Deus, essa partícula eterna e imortal que se inocula no ser humano, para fazê-lo crescer, frutificar, como essa parcela da vida eterna se vincula ao corpo, pela matéria, para completar os dias terrenos. Então, essa parcela de luz, de vida, penetrando num corpo de carne, pode ter a vida que esse corpo tem. Ou tem vida pela sua própria força, pela sua própria inteligência, pela sua própria vontade. Se ele vive na vida do corpo, certamente desaparecerá com a matéria, mas, se tem vida própria, sobreviverá à morte do corpo. Que pensais? A vida do espírito é infinita. Meus amigos, elevai a Deus agradecimentos pelo dom da vida eterna. Sem ela para que a evolução? Sem ela para que o progresso? Sem ela para que a glória, se tudo acaba? Mas, não, nada acaba. Fim da matéria, o espírito é eterno, a vida é imortal. Glória a Deus. Sarto. Em 24 de janeiro de 1942. Voltemos as vistas para o alto. Seja louvado o nome santíssimo do Senhor. Paz a todos os homens, em nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, aqui estou para vos trazer a palavra do alto como impulsora dos vossos ensinos. Tende as vossas vistas voltadas para lá, porque, de lá podem descer as esperanças e as promessas para os vossos espíritos. A terra pouco tem para vos dar, se bem que, para o alimento de vosso corpo, seja ela providamente preparada por Deus, para vos dar todo o necessário, mediante o esforço da vossa parte. Aquele que necessita do pão espiritual, só realmente dos mundos adiantados pode receber o alimento que vem a socorrer, que vem encorajar, na trajetória daqui para o além. Por isso, meus amigos, tende sempre os vossos pensamentos voltados para a vida que não tem fim. Todas as provações da vida terrena são nada, em comparação à felicidade eterna que o espírito do bem pode gozar. Todas as dores, todas as cruzes, são transformadas em flores, se até o último instante da vida terrena são pacientemente suportadas. Voltai-vos, pois, para o Pai, voltai-vos para Jesus, tão mal compreendido pelos homens, tão diminuído em sua majestade, em sua grandeza, por aqueles que, julgando-se sábios, rejeitam a sabedoria infinita, fazendo-se mestres de si próprios. Quão diferente é o pensar do cristão! Ser mestre de si próprio quem pode ser? Quando muito, o homem pode ser um esforçado, um estudioso, sedento de progresso e luz, mas, só por si mesmo, sem a direção suprema, que poderá fazer? É uma infelicidade como outra qualquer, pensar de maneira diversa. Caminhai sempre para a frente e olhai sempre para aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que um dia possais viver na mansão celeste, onde reina permanente a luz, a paz, a felicidade. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens. Que assim seja. Max. Em 31 de janeiro de 1941. Recordando um passado. Amigos e irmãos, aqui estou em vosso meio, com a permissão daquele que tudo pode. Aqui estou para congratular-me convosco pela marcha sempre crescente do vosso trabalho,
e para vos felicitar pelo esforço que aqui desenvolveis em benefício das crianças, e futuramente da velhice desamparada. Causa, aliás, elevada, porque baseia-se nos princípios da caridade cristã, da solidariedade fraterna entre os homens. Amigos, já tive oportunidade de falar convosco, volto hoje para certificar-vos mais uma vez que as datas não passam despercebidas ao espírito no espaço. Há dias em que a matéria comemora fatos passados, e se alegra ao recordar acontecimentos que lhe deram prazer, outras datas, porém, há, em que a criatura humana recorda o sofrimento dos seus, o seu trespasse para o além. Esta data, a que hoje me reporta por não poder amanhã, representa o desencarne do meu espírito. Se me fosse possível dar esta comunicação amanhã, e não hoje, eu o faria, mas tudo tem a sua regra, tudo tem o seu limite traçado por aqueles que podem mais, e, se vós hoje aqui vos reunis, embora de véspera eu quero dar o testemunho da minha vida no espaço, vida que desfruto com alegria, por misericórdia de Deus. Muito embora não me esqueça das preocupações que deixei na terra, as aflições que afligiram o meu espírito, as agonias passadas, as torturas morais por que passei, tudo bem feito, por caridade de meu Deus, que assim me concedeu oportunidade para resgate de grandes pecados atrasados. Aqui estou, e trago para os meus a minha saudade, bem como as esperanças de que creiam na realidade da vida além campa. Não penseis jamais que é um conto, ou uma lenda. Em absoluto, é uma verdade a vida fora do corpo, e bem mais sensível do que a vida encerrada na carne. Preso ao corpo de carne, o espírito luta com a matéria, luta com as dificuldades existentes, com os pecados seus e dos outros, com as suas moléstias e as que possam atingir aos que lhe são caros. Tudo isso com muita energia, porque muitas vezes a força material sufoca os embates do espírito. Falo da matéria, porque livre daquele peso morto, que é o corpo, a alma é cheia de aspirações, de esperanças, o espírito vive liberto, desperto, sem os embaraços que oprimem como o homem. Venho dar este testemunho de vida eterna num dia não esquecido por todos aqueles com quem convivi na terra e a quem consagrei sincera estima, buscando ajudá-los a subirem. Porque luta-se na terra, e luta-se muito mais em silêncio, se tem a impassibilidade suficiente para resistir às tentações que o mundo oferece. Um dia no espaço, se compreenderá a razão de todo o sofrimento e a razão de todas as dores, e eu dou graças a Deus por não haver blasfemado. Desejo aos meus amigos, especialmente aos meus amigos da casa de João Evangelista, progresso feliz para os seus espíritos e adiantamento moral para que se aproximem cada vez mais da morada que Deus lhes prometeu, promessa que não falha, porque Deus não mente, Deus é a verdade absoluta. Paz a todos os homens. José Hipólito Pereira. Em 7 de fevereiro de 1941. Uma alma em progresso. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Jesus, o seu bendito Filho, derrame pelo mundo a sua paz luminosa. Em todas as épocas, essa paz que vem de Deus foi sempre necessária ao mundo e atualmente, então, temos a impressão que ela é ainda mais necessária. Não se forma essa paz tão desejada pelos espíritos puros, e tão afastada das criaturas humanas, sem pensamentos do bem. Começando esta comunicação que hoje vos trago, meus caríssimos irmãos, eu venho pedir que oreis sempre pela realização dessa paz entre os homens, porque os espíritos luminosos trabalham incessantemente. Todos se acham aptos a pedir, apelando para a razão dos homens, que Deus conceda esta esmola, que ilumine a sua razão, neste instante tão obscurecida, para que despertem e conheçam o abismo em que se precipitam, a maldade em que mergulham, que voltem a ser o que dantes eram, ovelhas do rebanho de Jesus. Que a humanidade transviada do caminho do bem anteveja o sofrimento, as dores futuras que, infalivelmente, hão de vir como consequência, e os padecimentos atrozes que atraem sobre si.
Meus amigos, não há muito tempo que eu conheço as belezas do além. A minha estadia não é tão longa nesses planos siderais. Eu não vos posso trazer conhecimentos que vos façam bem. No entanto, a boa vontade que possuo, inspirada pelos bondosos guias, manda-me dizer-vos, criaturas que desejais notícias dos que vos são caros, esses desencarnados que se encontram no além, estão em condição de fazer o seu progresso, já entregues ao Espírito Protetor, que encaminha as almas, abrindo-lhes os olhos ao caminho da verdade, ensinando-lhes o ABC da vida, dando-lhes cabedal suficiente para servir. É preciso caminhar, ter conhecimentos no além, aprender, encher-se de conselhos bons, para trazer a vós outros. Direis vós, como tu, que ainda há pouco estavas na terra, podes nos ministrar instrução. Se vos trago estas palavras, é porque sou inspirada por aqueles que me dirigem, os quais, vendo e conhecendo a boa vontade que tenho, me permitem chegar até vós, para vos dizer, minhas amigas, especialmente vós, mulheres como eu fui, nunca vos deixeis abater pelas dores da vida, oferecei a Deus qualquer sofrimento moral ou físico. Olhai para Jesus, vede a sua figura luminosa com a cruz sobre os ombros, caminhando em direção ao Calvário, vede-o crucificado entre os malfeitores, vede Jesus, cheio de agonia, e qual foi a palavra dura que saiu dos seus lábios? Nenhuma. Derramou a paz entre os sofredores e abençoou-os. Graças a Deus, nunca me revoltei contra o sofrimento. Eu tinha como que uma intuição escondida dentro do meu ser, que me dizia, estás para subir. Bendita seja a cruz que pesa sobre os vossos ombros. Deus vos abençoe, Deus vos conceda a sua paz. Semiramis. Em 7 de fevereiro de 1941. Um poderoso incentivo. Meus amigos, e meus prezados irmãos, seja convosco a paz que vem do Senhor. Nos tempos que se oferecem à humanidade presentemente sente-se perfeitamente a falta de fé reinante na maioria do povo. Crentes espíritas, que deviam ser fortes e permanecer fiéis, tal a sua crença, muitas vezes vacilam como outros homens. Não devia ser assim. Porque a fé é o verdadeiro esteio da criatura terrena e aquele que a possui deve ter a fortaleza que provém da grande fé. O mundo lhe oferece os mais árduos obstáculos, e ele os transpõe, o que não acontece aos incautos. O mundo promete uma felicidade fugidia ao homem, que, quando aceita, cedendo aos seus propósitos, faz muitas vezes a infelicidade própria, e a daqueles que o cercam. Tudo isto porque a sua fé não é tão robusta, tão forte, e, não tendo firmeza, não aguenta na tentação. Não tem os vossos espíritos a certeza da imortalidade que tem a terra para vos oferecer. Apresenta muitas vezes divertimentos, prazeres que só concorrem para prejudicar os vossos corpos em sua matéria e rebaixar a moral das vossas almas que Deus quer elevada. Por conseguinte, a terra nada tem para vos dar, enquanto que o espaço infinito cumpre todas as promessas. Para além, nesse além que os vossos olhos não descortinam, quantos espíritos estão a se lembrar de vós? Eles que muitas vezes foram na terra vossos irmãos, que partiram na flor dos anos, progridem, e cresceram pelo trabalho, que souberam ser bons e que podem ser também considerados verdadeiros filhos da virtude, o que de lá procuram encaminhar-vos, não podeis calcular a sua alegria, a satisfação das suas almas quando vos veem caminhar direito, pela linha do dever, da verdade e da justiça. Não podeis também calcular a tristeza das suas almas quando vos veem, após tantos esforços, caminhar na linha errônea do pecado, e não poderdes vos manter de pé. Calculai bem, meus amigos, refleti bastante, meus irmãos, e conservai a vossa consciência em paz, para que ela não se levante acusando a fraqueza da vossa alma. A partida para o além é certa. Ela é certa, ela é segura. E será um prazer, uma verdadeira felicidade, encontrar aqueles que souberam caminhar na terra, que estão aflitos,
ansiosos por vos abraçar, tal qual como se humanos fossem. Lutai. Vencei. Trabalhai muito. Deus muito vos quer. E dizei, aqueles que me querem, que caminharam comigo nesta vida como homens, que esperam no além como espíritos. Meus amigos, não desfaleçais, fortificai os vossos espíritos, enquanto é tempo. Há corpos anêmicos, há espíritos também anêmicos, há corpos débeis, há espíritos também débeis, há corpos robustos, há espíritos também robustos. Por conseguinte, prossegui sempre, e com firmeza. Pensai nos que vos amam. Não sejais instrumentos da sua tristeza. Elevai o pensamento e olhai para aqueles que derramam o verdadeiro fluido salutar em todos os instantes da vossa vida. Caminhei muito inúmeras vezes nesta terra que hoje habitais, e aqui lutei, e aqui caí e aqui me levantei. Sempre tive fé e recorri àquele que tudo pode. Parti de uma vez. Voltarei? Não sei. Deus o sabe. Tiago. Em 14 de fevereiro de 1941. Raciocínios. Luz e paz, derrame o Senhor sobre a terra. Cogito muitas vezes, comigo próprio, como poderá o homem descrente raciocinar sobre os acontecimentos que oferece o planeta que habitais, relativamente às vidas, suas, e dos outros, passadas ao alcance dos seus olhos, e compreender todos esses fatos discordantes, presentes, que constituem a harmonia da vida. Qual será o raciocínio da criatura descrente? Qual a utilidade que vê? Qual a conclusão a que chega, uma vez que não crê na justiça e na misericórdia de Deus, tão proclamada pelo crente? Os sofrimentos morais, as deformidades físicas, a par com a fortuna material, a desigualdade que existe entre os povos, até mesmo entre o povo de uma mesma nação. Ricos, abastados, fortes, sádios, tendo tudo quanto precisam ao alcance da mão ao menor gesto, e, ao mesmo tempo, a miséria moral, profunda, discordando flagrantemente de forma inigualável. Onde se esconde o pensamento de Deus? Dirá ele. O descrente não poderá sair desse beco sem saída. Responderá a si próprio, são cegos porque o acaso os fez nascer cegos, talvez provindo a cegueira de alguma tara trazida dos seus. São pobres porque não trabalharam, não tiveram atividade na vida, não tiveram ânimo. São mendigos porque são, talvez, preguiçosos, não querem trabalhar. Enfim, são respostas que revelam uma mentalidade muito estreita, não satisfazem ao curioso. Mas o sábio enclausurado dentro das suas próprias ideias, só nelas crê. Vai falando, vai confirmando, certo de que diz uma verdade. Não sabe ele, que num canto escuro, sem ser visto, há o ignorante que muitas vezes não sabe ler, pobre, mas que no entanto tem fé no seu Deus. Ele compreende que se o sol nasce de manhã e se põe à noite, é porque Deus assim o permite. Não conhece esse fenômeno. É pobre porque Deus quis que ele fosse pobre. Metido dentro da sua fé ele vai dando jeito para tudo, e vai vivendo, e enquanto o sábio vai rodando no seu automóvel, lendo seu livro científico. E, quando a morte o apanha de surpresa. Ah! Que morreu. Mas, quem morre desperta. A morte é bem um sono. Não se adormece à noite e se desperta de manhã? O amanhã de espírito também chega, também raia o sol da manhã de espírito. Ele desperta, então, perdido no meio do matagal das suas ideias, sem achar uma saída que dê solução a todas aquelas questões que ele próprio fez, e ficaram sem resposta, ou as tiveram nulas, fúteis. Tudo isso, orgulho do homem. Orgulho do homem, fonte profunda de todos os males. Não querendo se nivelar ao pequeno, ele sente a necessidade de se tornar superior. Não tendo dentro de si aquilo que o elevasse, ele trata de subir, qual balão cativo, até a altura que o seu pensamento possa atingir. E, então, em tudo ele vê a ação desse Deus, que ele não conhecia, a plenitude desse espaço, que ele supôs vazio,
a imortalidade eterna, em que ele não acreditava e, enfim, a vida que ele julgava finita, e que é infinita. Amigos, não vos deixeis prender nesse laço traiçoeiro dos descrentes sábios. Eles têm ciência, é certo, ninguém o pode negar, mas é a ciência que se limita ao plano terreno. As suas prerrogativas, o seu desprendimento, enfim, as faculdades do seu espírito, as suas responsabilidades e direitos, eles não conhecem. Eles não conhecem. É triste afirmar, porque, tendo inteligência e capacidade para aprender, se obstinam em fechar os olhos à luz para a verdadeira vida. Nunca demais aprofundar essa palavra verdadeira, a vida é imortal. Não há criaturas propriamente imortais, há corpos que perecem, mas o espírito não perece. Este é um engano que levará o pobre sábio a uma dolorosa decepção. Ele crê na sua vida, no momento presente, não crê no momento futuro, resume as suas ideias, os seus planos, de acordo com a existência presente, que foi concedida ao seu corpo. Não se lembra que tudo no além prossegue. Por isso muitos se suicidam, rompendo os laços que os prendem à carne, quando esses laços só devem ser desatados pelo próprio Deus. Vede vós, pois, meus amigos, o que é ter ciência e não crer. Compreender tudo que está ao alcance das suas vistas, e não ter um pensamento elevado para o alto. Meus amigos, venho a vós neste instante atraído por pensamento que me é caro. Venho, não porque me prendo a datas que dizem respeito à vida material, porque a felicidade que tive foram as amarguras, responsabilidades, e pesares. Venho pelo pensamento que me chamou e aproveitando a oportunidade, devo dizer que, haja o que houver, posso o sofrimento atingir ao apogeu, posso o mundo virar, ninguém desfaleça a chama da fé. É preciso compreender a grandeza da fé. Não quero dizer com isso que eu tive essa grande fé, embora nunca fosse um ateu, mas, quero dizer que, no plano azul do infinito, a minha mente se esclareceu e eu pude compreender que realmente vivo. Vivo sem o peso das responsabilidades terrenas. Posso me acercar dos meus a todo instante, procurando incutir os pensamentos que os dirijam para o bem, nunca para a descrença que aniquila, enquanto o que é verdade eleva. Deus seja com todos vós. Samuel. Em 14 de fevereiro de 1941. Em resposta a um apelo. Meus amigos e meus prezados irmãos, eis-me em vossa presença, pronto a vos trazer alguma coisa do além, para a elucidação e conforto dos vossos espíritos. Aprender sempre, é a regra do espírita. Nunca aquele que se considera crente, julgue-se sábio, que não precisa mais estudar. Há sábios que estudam sempre, e a sua sabedoria provém daquilo que o seu esforço conquista e que a sua inteligência recebe. Os ensinamentos da terra, são ensinamentos que preparam o homem para a vida diária, para a labuta, para o seu trabalho cotidiano, para o seu ganha-pão e da sua família, enfim, o desenvolvimento daquilo que a natureza lhe oferece. Mas o alimento espiritual, o alimento indispensável ao espírito, é o pão que fortalece a alma. Por isso, ninguém mais sabe do que aqueles que são os verdadeiros mestres, que vos querem ajudar na trajetória da vida. Aprender e aprender sempre. Aprender a ser como Jesus manso, pacífico de coração, aprender com ele a ser humilde, que a humildade é a virtude mais essencial ao espírito, aprender com ele a distinguir a verdade da inverdade, a justiça da injustiça, aprender com ele a ter coragem no cumprimento das provas, porque sendo assim, meus irmãos, será útil este meu ensinamento, se é que se pode chamar ensinamento a palavra fraca, de um coração amigo, para vos fazer ver, a vós que viveis em dura e constante labuta, que lutais pela causa do bem, o caminho reto a seguir resolutos. Não deis guarida a mal-entendidos e pensamentos de separatividade. Recordai-vos que, aquele que foi justo, que foi sábio, que não cometeu o mais leve deslize, foi no entanto desumanamente vilipendiado, torturado,
e vós sentireis menos pesados, olhando para essa figura excelsa que Deus mandou para o exemplo do homem. Criareis coragem para prosseguir na senda da vida presente e sentireis em vós essa paz que tranquiliza a alma, suportando por amor dele a cruz que vos coube por escolha, e o cálice da vossa amargura se tornará mais suave. Esse é o ensinamento que vos trago, pensamento a que aderi porque vem do alto, porque é sagrado. Este é o pensamento que vos quero trazer, é a certeza de que são santas estas convicções, é o desejo do bem que vos quero imprimir e, sobretudo, a ciência de saber perdoar. Que jamais deixeis de praticar o bem em toda a sua acepção, que não vacileis jamais, um momento sequer no cumprimento do dever e, para isso, que o dever esteja sempre entranhado dentro da verdade, que não se separe dessa verdade, que representa uma parcela da vontade divina. O dever que representa a justiça, retidão, este é dever que deveis cumprir, mesmo em todas as provações. Esta é a palavra que tenho para dar hoje, que apelastes a mim pelo pensamento. E por que razão? Por que será? Por que pensastes assim? Será um pensamento secreto, ou será alguma intuição a vos dizer que eu viria? De qualquer forma aqui estou. Se foi intuição, continue a desenvolvê-la. Se foi desejo da vossa parte, se esta atração é que me fez vir, eu agradeço. Mas o certo é que vim. Até José Dácio. Em 21 de fevereiro de 1941. Paciência, prudência e calma. Meus amigos, meus irmãos, dirijo-me neste momento aos espíritas, os que sentem a sua alma aberta para o ensinamento do Espiritismo, aqueles que aceitam as suas prédicas, aqueles que na realidade desejam praticar todos os ensinamentos que os Espíritos trazem para os homens. Vós, nestas condições que acabo de afirmar, não vos esqueçais, nestes dias de tormentosa agitação para a mocidade, de orar pela guarda que os deve guiar no meio desta turbulência dos 3 dias. As moças em geral, não pensam no mal que lhes possa acarretar um sorriso, um olhar simples, um passeio. Elas não medem as consequências dos seus atos, e muito menos dos seus gestos. Os seus olhares muitas vezes traduzem a inexperiência das suas almas e são interpretados como de criaturas sem pudor. Assim, pois, meus amigos, lembrai-vos da mocidade. Os homens, que não se desviem do cumprimento do dever, os rapazes, que sejam guardados para serem livres das tentações e perigos do carnaval, as moças, as mulheres casadas, cheias de responsabilidades, que não abram mão para satisfazer caprichos inocentes de filhas inexperientes. São mulheres que, muitas vezes, vão para um lado e os seus esposos para o outro para a alegria desses dias e depois de se reunirem na madrugada do dia seguinte, ficando longas horas o lar abandonado. Orai por todas essas coisas, pedi a Jesus proteção para aqueles que carregam consigo algum vislumbre de crença. Que não se abram as vossas portas como as dos outros credos, membros de outras agremiações religiosas, que esquecem a fé 2 ou 3 dias, para se lançarem nesse extermínio, nesse domínio do mal. Mas eles têm a quarta-feira para a penitência, e julgam estarem, então, livres de toda a mancha. Mas os espíritas não podem pensar assim, é melhor evitar o mal do que remediá-lo. Orai, pois, meus amigos, muito especialmente para os casais novos, que talvez derramarão muitas lágrimas depois desses 4 dias de loucura, e vós mesmos que me ouvis, treinai os vossos pensamentos na prática do bem, orai pelas criaturas, pelos espíritos que certamente baixarão nesses dias, supondo-se homens, para se divertirem com eles. Orai por eles todos. Que a paz de Jesus desça sobre vós, preparando-vos para o espiritismo prático de vossas vidas diárias. Paciência, calma e prudência nesses dias tempestuosos da vida. Deus vos guarde hoje e sempre. Anália Franco. Em 21 de fevereiro de 1942. Escutai, atendei.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desça sua paz harmoniosa sobre esta assistência aqui presente, encorajando aqueles espíritos desejosos de se manifestarem e que tanto necessitam. Venha essa paz, neste instante, em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, devia ser fácil à criatura humana fazer bem, porque o bem tranquiliza a alma, o bem traz sossego a todos, suaviza as dores, os sofrimentos, traz a placidez, enquanto que os sentimentos maus trazem turbulência, mal-estar e tormento da alma, o desassossego. E porque é tão mais fácil a um homem enveredar nos caminhos cerrados, que tantas dores lhe apresentam, do que andar pelo caminho do bem, que tanta suavidade traz a todos. Por quê? Será que o interesse da vida com as suas tentações terrenas tem força para sufocar aqueles fluidos bons, trazidos pelas almas puras? Será? Ou será que o homem dentro de si mesmo não encontra terreno para espalhar a sementeira evangélica? Escuso-me de responder, porque seria praticar injustiça e Deus não nos manda julgar. Deixo convosco a resposta. Diante do quadro contristador que apresenta a Terra, nos lares, no seio das famílias religiosas, no próprio seio da família espírita, quadro de tal forma desolador que punge o meu espírito, eu venho dizer, meus amigos, mais reflexão, mais calma, mais pensamento alto, mais critério nas ações, mais entendimento na palavra. Não insulteis a ninguém, perdoai todas as injúrias, entregai-vos a vós mesmos a direção do alto e sede evangélicos. E vós, que me ouvis neste instante, e que apelais para que sejam os sofrimentos minorados neste momento, elevai o vosso pensamento a Deus. Deus é vosso Pai. Deus não é Pai somente de alguns, é Pai dos bons, é Pai dos maus, é Pai dos fracos, é Pai dos fortes. É Pai de todos. Vê, meu amigo, como tiveste o alívio que o teu espírito necessitava. Confia na proteção divina, em Jesus, sombra protetora que Deus deu ao sofredor. Calma, calma. O mundo luta porque não crê. O mundo se debate porque não aceita. O mundo quer comprar a salvação e ela não se vende, ela é gratuita. Este abrigo protetor é a casa de João Evangelista. Os vossos pensamentos devem correr para ele. Ele que foi o discípulo amado do Senhor, ele que é a bondade, o amor, ele que é o refúgio dos pobres. Corram os pensamentos para ele, e descerá do além um fluido salutar que console aos que têm o seu próprio coração pisado, seus próprios sentimentos menoscabados, rebaixados na sua personalidade, cruciados por todos. Pensamento alto, meus amigos, e paz convosco. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 28 de fevereiro de 1941. Cultivemos a boa semente. Venha sobre a humanidade a paz de Jesus. Meus amigos, o coração do homem é um terreno a cultivar. Narram as Escrituras Sagradas numa parábola, comentada pelo Divino Mestre, em que o semeador saiu a jogar sementes por todos os lados, jogando algumas em pedregulhos e não vingaram, outras sobre a estrada, sendo devoradas pelos pássaros, outras caíram entre espinhos e estes as sufocaram, e, finalmente, outras caíram em terreno fértil e a terra as absorveu, tornaram-se árvores, tiveram frutos e foram aproveitáveis aos homens. Assim é a palavra do Senhor. Não esmoreçais na sementeira dessa palavra, não esmoreçais nos vossos trabalhos. Os frutos sempre virão mais tarde, embora o vosso esforço pareça vão, porque julgais semear em terreno estéril. Continuai. Nem todo terreno assim é. Há terrenos são, próprio às sementeiras e nesse terreno a boa semente se acolherá e dará bom fruto. Coração do homem, tu, que Deus fez para a prática do bem, para o cumprimento do dever, para o desenvolvimento de toda a piedade, de toda a caridade cristã, coração do homem, que nada mais és do que um espírito, porque te rebelas contra a vontade do Criador. Não sabes que tua alma vai para o além,
E que Deus te deu esse músculo em que a tua vida palpita, que demonstra a tua vida material apenas, pois que um dia irá para a cova, será sepultado, e se acabará, enquanto que a sementeira plantada em teu espírito, por seu intermédio, durará para todo sempre. Por que rejeitas crer naquilo que é bom? Por que não és manso, pacífico como o doce Rabi da Galileia? Homens, Deus vos pôs no mundo para a purificação dos vossos espíritos, para fazerdes o bem, para serdes religiosos, dentro do espírito da verdade. Fanatismo não é religião. Fugi de todas as religiões onde o nome do Cristo não for conhecido e louvado, ainda mesmo que se digam espíritas. Fugi, porque aí não pode haver paz. A trama da treva induz ao pecado, enquanto que a palavra divina é harmonização, concentração do pensamento em Jesus, e só pode trazer resultados felizes. Sede cristãos, meus amigos, o mundo sofre, e vós não o ignoreis. Nestes instantes rios de sangue correm na terra e almas perturbadas partem para o além, e vós não ignorais. Ponde os vossos espíritos em prece e assim fareis bem a todos os sofredores. Orai muito, meus amigos, pelos necessitados. Calma, perseverança, sede bons. Que Deus nosso Senhor vos guarde hoje e sempre. Célia. Em 28 de fevereiro de 1941. Cumpramos os nossos compromissos. Amigos e irmãos, venha sobre vós a paz divina. Uma das tarefas dos espíritos adiantados é confortarem e animarem os espíritos terrenos, nas suas provações, e nas suas labutas diárias. É missão importantíssima dos espíritos luminosos ajudarem o adiantamento espiritual de seus irmãos mais fracos. Não me tendo nessa conta, e sabendo muito bem que muito tenho ainda a progredir na luminosidade eterna, eu venho, todavia, no cumprimento do meu dever, animar os meus irmãos, mais uma vez, a que também se esforcem para cumprir o seu. Que não haja desânimo nos vossos lares, que cada um seja cônscio de suas responsabilidades, que cada um mande o seu voto a Jesus, de solidariedade fraterna, de obediência constante, mantendo em si o compromisso espiritual de fazer sempre o bem, porque, todas as vezes que um espírito encarnado na pessoa de um homem que se diz espírita, regenerado, peca contra a vontade suprema, todas as vezes que a inclinação para o bem lhe foge, e com ela o cumprimento dos desejos do bem, os espíritos inferiores se regozijam com a recaída dessa criatura, e se interessam a que venham para o alistamento das suas fileiras escuras. E é triste prever esses fatos. Criaturas espíritas, que amam a verdade, arrastados, deixam-se levar por esses princípios errados, intuições que lhes vêm dos inferiores para praticarem atos, ou palavras, que não condizem absolutamente com os pensamentos criados no seu ser. Essa contradição prejudica o adiantamento evolutivo do ser. Vós, meus amigos, sabeis que não estáis na Terra por um passeio, por um acaso, mas sim, para o cumprimento de uma tarefa, e todos vós atendes, cada um na esfera das suas possibilidades e nem por isso deixa a responsabilidade de ser tomada segundo a caridade de cada um. Não há homem inútil na vida, inútil é aquele que o quer ser e nega o que tem para fazer. Aqui não há inúteis, porque serviço há para todos, e a vinha do Senhor é tão grande, tão vasta. Já o Mestre disse, em tempos atrás, são precisos mais obreiros para a seara. O arado está nas vossas mãos, o campo é o mundo em que viveis. Se quereis ser úteis, consagrai-vos a este trabalho, pois aqui está a seara do Senhor. Desenvolvei o vosso esforço com disposição e vontade, mas não vos esqueçais que, qualquer passo errado lá fora, afeta diretamente o vosso trabalho, porque não podeis ter duas personalidades, uma aqui dentro, outra lá fora. Não podeis ter uma aqui dentro, verdadeira, outra lá fora, fraca. Venho, meus amigos, pedir que vigieis e oreis muito em favor dos vossos espíritos. Há muitas preces que sobem em favor do próximo,
que subam igualmente preces em favor do próprio Espírito que também necessita. Vós sois necessitados, pedi a Deus vos abra os olhos, para que possais ter amor pela vossa tarefa e pelo cumprimento dela. Deus vos guarde e abençoe sempre. Isaura. Em 7 de março